Boa noite, estamos ao vivo na live Cleverson Vale e hoje nós iremos conversar com o pastor, empresário Cláudio Apolinário. Daqui a pouquinho estaremos com ele aqui. Queremos agradecer a você que já está aqui conosco, o pastor Hélio de Biasi, que será um dos entrevistados na semana que vem. Ele já está conosco também. Muito obrigado, pastor Hélio. E convidamos a todos para convidar aí seus amigos para acompanhar a live de hoje. Daqui a pouquinho eu converso com o pastor e empresário Cláudio Apolinário. Ele é o diretor proprietário da Rádio Vida FM 96.5. Daqui a pouquinho estaremos juntos aqui para conversar a respeito de mídia e o evangelho. Minha mãe também já está conosco aqui. Obrigado aí todos que estão entrando. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe muito cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu converso com o pastor Hélio, aliás, pastor Cláudio Apolinário. Daqui a pouquinho. Ele vai chegar daqui a pouquinho. Nós vamos bater um papo com o pastor Cláudio Apolinário. Vai convidando amigos para a nossa live. Convida pessoas para entrar. Nós já estamos ao vivo. E daqui a pouquinho com o pastor Cláudio Apolinário. Ele acaba de chegar. Vou convidá-lo. Sérgio Bueno Pinheiro, meu amigo, muito tempo atrás, Deus abençoe. Boa noite, pastor Cláudio Apolinário. Olá, meu caro, tudo bem, reverendo? Satisfação estar contigo. A alegria é minha, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa live das 21 horas com o Cleverson Vale e muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. A satisfação é minha estar com o senhor. Esse período agora de quarentena, né, nos levou para a internet, fortaleceu essa questão da internet, estamos mais conectados. Então, a minha satisfação é ter recebido o seu convite para bater esse papo, trazer um pouco daquilo que Deus tem feito na vida da gente, conhecimento, esse compartilhamento de ideias é muito bom. Satisfação estar contigo. Amém. Que bom. Pastor, eu quero apresentar o pastor para os demais que estão entrando na live e dizendo que o pastor Cláudio Apolinário, ele é pastor da Bíblica Vida. Ela fica em que bairro, pastor? De São Paulo? Imirim, Zona Norte. Na Zona Norte. Correto. Muito bem. Eu fiz parte da Associação Batista na norte da capital quando comecei meu ministério. Então, conheço ali as igrejas Jardim Tremembé, Imirim, Jaçanã, toda aquela região ali. É uma região boa, né, pastor? Uma região boa. Uma região muito boa, muito boa. Gosto da Zona Norte. Em São Paulo, região norte. Santana, né? Inclusive, onde tem a rádio, né? Em Santana. Exato. Pastor Cláudio Apolinário, além de pastor, ele é empresário, proprietário da Rádio Vida FM 96.5. Também ele tem vários cursos e especializações, formado em teologia. Também ele tem formação na área de gestão de pessoas, também ele tem outras formações. Eu estou abrindo aqui minhas informações. Só um minutinho aí, pastor Cláudio. Deu um pequeno probleminha aqui no meu celular. Agora abri. Muito bem. Pastor Cláudio Apolinário, ele, além de pastor, empresário, ele tem pós-graduação em neurociência e o futuro sustentado de pessoas e organizações pela Faculdade de Ciências da Santa Casa de São Paulo. É também formado pelo Mackenzie em Teologia, como já falei, especialização em treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações
pela PUC São Paulo, especialização em governança corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e experiência sólida em gestão, administração de empresas, governança corporativa, gestão de pessoas, comportamento humano, e também ele é mentor de altos executivos e diretor proprietário da Rádio Vida FM 96.5, também dirige a Faculdade Teológica Vida e a editora Contemporânea Vida. É um prazer, mais uma vez, eu afirmo, ter o pastor conosco nesta noite, para falar de mídia e o evangelho. Esse é o nosso tema. Pastor, logo para começar a nossa conversa aqui, eu gostaria que o senhor introduzisse o tema da nossa live, falando o que é a mídia. Quando muitas pessoas ouvem essa palavra, mas não conseguem conceituar. O que é mídia? Bom, a mídia, eu diria que a palavra absolutamente correlata de mídia é comunicação. Então, como que nós nos comunicamos com as pessoas? E a mídia são todos os meios pelo qual eu levo essa comunicação adiante. A comunicação ela é muito mais abrangente, porque ela independe de uma mídia propriamente dita. Quando a gente fala em mídia, a gente fala em mídia eletrônica, em mídia escrita, ou seja, mídia que envolve livros e assim por diante. Então, a comunicação é muito mais abrangente. A mídia é o meio, é o caminho pelo qual você leva a comunicação de uma ponta a outra. E aí ela pode ser tanto digital, e aí no digital a gente vai envolver questões de rádio, internet, televisão, telégrafo antigamente, então tudo aquilo que leva uma comunicação, e também a mídia impressa. E a gente fala em jornais, revistas e assim por diante. Então, todo meio de comunicação é conhecido como mídia. Mídia impressa, mídia digital e mídia social. O que seria isso? A mídia social, na realidade, ela é uma consequência da mídia digital, né? A mídia social ela está dentro das mídias digitais. Então, dentro desses dois arcabouços, que é a mídia impressa e a mídia digital, na mídia impressa você tem livros, você tem revistas e outras formas. E na mídia digital, aí você vai ter rádio, televisão, o advento da internet. Dentro da internet, você tem uma outra caixinha chamada mídias sociais, que aí vai entrar Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e tantas outras mídias que podem entrar aí dentro. O que nós estamos fazendo hoje é uma mídia social. Nós estamos utilizando a mídia social para comunicação, que está dentro da mídia digital. Então, eu gosto muito... A mídia social dentro de uma mídia digital, é isso? Exato. A cabeça da gente ela funciona por caixinhas, né? Então, fica mais fácil a gente organizar. Então, eu organizaria da seguinte forma. Você tem mídias impressas e mídias digitais. Dentro das mídias impressas, você vai ter outras caixinhas aqui no organograma. Você vai ter aqui as caixinhas que é livros, revistas, periódicos e assim por diante. Na caixinha mídias digitais, você encontra rádio, televisão, internet. Dentro da caixinha internet, vamos puxar para cá, ó. Puxei para cá, internet. Dentro da internet, aí você tem sites, você tem mídias sociais. Dentro da caixinha mídias sociais, Instagram, que é a mídia que nós estamos utilizando. Muito bem. A história do pastor Cláudio com a mídia, principalmente a televisiva, também através de rádio, é antiga, né, professor? Apesar do senhor ser jovem, mas eu me lembro quando eu era garoto, eu assistia o programa do seu pai, Carlos Apolinário, o programa Carlos Apolinário, que ele apresentava junto com a sua mãe, Dalva Apolinário. Ontem eu entrevistei o diretor executivo da PEC, o pastor Gilberto Celete, e ele falou que a sua mãe estudou na PEC. Exatamente. Exato. E ele lembrou dela ontem aqui. Então, eu creio que desde criança o pastor acompanha os passos dos pais. Conte aí a sua história com a mídia, pastor. Isso é bem interessante, porque é bem isso, né? A gente tem um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Infelizmente, nem tudo acontece exatamente dessa forma, mas eu sou grato a Deus porque na minha vida aconteceu assim. O meu pai, eu nasci no chamado berço evangélico, né? Ou seja, nasci dentro de uma família que temia Deus, que temia o Senhor. E o meu pai, desde do seu início da sua vida ministerial, ele se tornou presbítero. Como presbítero, foi dirigir uma igreja também na zona norte de São Paulo.
E aí ele começou a crescer e ele falou, poxa, peraí, eu quero um programa de rádio. E ele começa com um programa na Rádio Marumbi, que era uma rádio de ondas curtas. E ele começou um programa lá chamado Programa Cristo é a Resposta. Lá no Paraná. Hã? A Rádio do Paraná, né? Exatamente. Uma rádio de ondas curtas, uma rádio que tinha uma abrangência muito grande, até pegar várias partes do Brasil, mas exatamente uma rádio que vinha do Paraná. Então ele tinha um programa Cristo é a Resposta, eu nasci nesse meio. Desde que eu me lembro por gente, eu me lembro que eu ia para os estúdios, onde ele gravava os programas para mandar as fitas. Ainda era o tempo das fitas, né? Hoje você manda tudo pela internet, mas não existia internet. Então ele mandava por fita lá para o Paraná para rodar na Rádio Marumbi, ondas curtas, o programa Cristo é a Resposta. Com o tempo ele foi crescendo, começou a gostar mais da brincadeira ainda, ele começou a estender para outras rádios, até que ele vai para a televisão. Ele foi para a televisão na época para a TV Bandeirantes. Então ele tinha na Bandeirantes o programa Carlos Apolinário, que apresentava ele e a minha mãe, né? Então era o Carlos Apolinário, o evangelista Carlos Apolinário, a minha mãe, que era a tia Dalva Apolinário, né? Então ela fazia aí a parte das crianças. Aí vem a PEC, eu me lembro da minha mãe saindo de casa para ir para a PEC estudar, né? Para saber como trabalhar com crianças. Foi muito legal essa época. E ano que o seu pai inicia na TV? Você lembra o ano que ele inicia na TV? Não lembro, não me lembro, mas nós estamos falando aí... Mas deve ser 84, 85, por aí, né? Nós estamos falando aí pelo menos de uns 30 anos atrás. Então, 30 anos atrás, ou mais, mais ou menos 90. Né? Então, eu era pequeno, por aí, 30, 35. Então, o senhor está certo, 30, 35 anos. Então, acho que foi por aí. Então, ou seja, 30, 35 anos atrás, eu tinha por volta de 10 anos. Eu estou com meus 45, completei agora 45 anos. Ou melhor, vou completar 46, já estou na metade aí, 45 e meio. Mas nesse período todo, ou seja, 35 anos acompanhando meu pai em rádio e televisão. Depois de lá da Bandeirantes, ele foi para a TV Record, começou a apresentar programa na TV Record, era todo sábado pela manhã. E é muito interessante que o programa dele, no meio da igreja, ele era tão marcante que até hoje a gente encontra pessoas assim, nossa, mas eu assistia o teu pai sempre na televisão e tal, e a pessoa, assim, já faz mais de 10 anos que ele não faz mais programa de televisão, ficou só no rádio. Mas as pessoas ainda lembram e dizem assim, ó, faz uns 5 anos que eu não vejo mais teu pai na televisão. Pô, já faz 10. Mas a memória era tão forte que as pessoas ainda têm essa impressão. Então eu acabei crescendo nesse meio, indo com ele para o rádio, naturalmente como pai que põe o filho no colo, fala, filho, fala alguma coisa, e você falando nos microfones. Então a gente acabou crescendo nesse meio. Eu diria que eu cresci nos púlpitos, junto com meu pai, ou seja, ele rodava pregando igreja, a gente do lado, ouvindo caixa de som, assim como os meus filhos também têm sido criados dentro da igreja, e também fui criado dentro de um estúdio. Então hoje, para mim, a mídia é meio como que já faz parte da segunda pele, né? Segunda camisa, ou seja, para mim, abrir um microfone, eu me lembro quando a gente vai... Me lembro recentemente, quando eu fui com os pastores da igreja, para a rádio fazer programa, e os pastores todos preocupados, mas e agora, como que vai ser? O que vai falar? Qual que é a pauta? E para mim era muito tranquilo, porque eu já vivi nesse ambiente. Então, para mim, o ambiente rádio, o ambiente televisão, o ambiente mídia, isso para mim é algo que já faz parte da minha essência de vida, já faz parte do meu dia a dia. Então, o pastor Cláudio cresceu nesse meio e foi tomando gosto, é isso? Meu amigo, eu sou apaixonado hoje. Até entender que esta era uma área que você deveria tocar adiante. É o seu dom, seria o seu dom hoje? Eu diria que sim, eu diria que é o dom, eu diria que é ministério. Quando você fala em comunicação, né, vamos colocar a gente aqui hoje. Né, eu creio que essa live hoje, ela não é apenas uma live. Vamos fazer uma live, vamos estar junto. Não, eu não creio assim. Primeiro que eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, eu creio na soberania de Deus. Amém. Segundo, que eu creio que, através desses momentos, desse bate-papo, pessoas poderão ser impactadas e ter um chamado aí. Então, para mim, mídia é um chamado, mídia é um ministério. É você utilizar os meios de comunicação, utilizar o rádio, utilizar a televisão, utilizar agora a internet, que se tornou a televisão do século XXI, para divulgar o reino, para propagar o reino. Então, eu enxergo como ministério. Rádio, a própria Rádio Vida, né, que o senhor tem participado comigo, inclusive dos debates, eu sempre tenho tido esse propósito. Os debates não podem apenas ser debate por debate. Vamos debater um tema polêmico. Não é essa a ideia. A ideia é a gente levar as pessoas a entenderem o que é o reino, levar as pessoas a entenderem, obviamente, as divergências teológicas, isso é absolutamente natural, mas as pessoas entenderem isso e trazerem isso e se tornar uma prática de vida. Porque, pastor, falando do senhor como pastor de igreja, também como também sou,
se não houver um propósito de transformação, de metanoia, transformação de dentro para fora, não faz sentido. Ou seja, vira simplesmente rotina. Então, para mim, mídia é ministério, é chamado. É verdade. E é interessante, pastor Cláudio, que lá atrás, estou falando aí de 35, 40 anos atrás, a igreja não tinha tanto acesso às mídias televisiva, radiofônica. Uma ou outra igreja com mais recurso financeiro conseguia pagar, mas era um valor altíssimo. E hoje as igrejas têm um pouco mais de facilidade porque temos o Facebook, o YouTube à disposição e com preço mais acessível do que a redes de televisão, de rádio. Eu gostaria que o senhor entrasse nessa área agora, falando sobre como era o acesso das igrejas e hoje, como está. Pastor, na realidade, eu creio que a igreja, infelizmente, ela errou muito no passado, né? Quando a gente satanizava os meios de comunicação. Então, muitas igrejas... Chegavam a esse ponto? Chegavam, tinha igreja que dizia o seguinte, ó, televisão é do diabo, rádio é do diabo. Aí o diabo fez a festa. Bom, já que vocês estão me entregando, eu vou fazer a festa. E hoje, para se ter uma emissora de rádio, para ter programas em emissora de rádio, é um valor altíssimo. Então, a igreja acabou meio que entregando isso na mão do capeta, digamos assim. Hoje, eu vejo que a igreja está começando a abrir os olhos, e que bom que isso aconteça, para entender que tudo que está aí vem de Deus. Ou seja, eu me lembro da época, nós vimos um debate na Rádio Musical, na época, em que foi perguntado se a internet era de Deus ou do diabo. Eu me lembro até hoje que teve um pastor que foi lá e ele defendeu que a internet era do capeta, que o www é o 666. E eu tô assim, eu fiquei espantado, porque eu era mais novo. E eu falava, não é possível que tenha uma cabeça tão fechada assim. Mas moral da história, um ano depois, esse pastor volta para o debate, né? Voltou várias outras vezes, mas um ano depois ele volta e fala assim, olha, se você quiser, visita aí o site da minha esposa, é o www.tal. Eu falei, pastor, mas não era do capeta? Aí ele deu risada e falou assim, então, é do capeta, mas vamos usar um pouquinho. Então, ou seja, a gente acabou rejeitando um pouco isso. Se nós olharmos para hoje, pastor, vamos falar hoje do momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento mundialmente delicado, com o tal do coronavírus, o Covid-19. Agora, eu costumo olhar a vida pelo lado positivo, eu costumo olhar a vida pelo lado bom. E o que tem de bom, se nós falarmos de reino e de evangelho, para alguém que é apaixonado por mídia? Se tem algo de bom acontecendo, é que este momento ele empurrou as igrejas para a internet. Ele empurrou os líderes para a internet. Porque, pastor Cleverson, qual é o custo que nós estamos tendo hoje para fazer essa live que nós estamos fazendo? Zero. Zero, porque a internet... O custo da internet é o custo normal da internet mensal. E usando ou não usando, paga isso. Mas o senhor já teria. O senhor fazendo a live ou não fazendo a live, esse custo eu já tinha. Então não tem nenhum custo a mais para fazer essa live. Eu que sou alguém de mídia, eu que sou alguém já focado nisso, eu não tinha os meus cultos na igreja transmitidos através da internet. Nós fazíamos o culto presencial. Não tinha. Aqui desde 2007. Oi? Na nossa igreja desde 2007. Então, há 13 anos ela transmite o culto ao vivo. Então olha que loucura. Alguém que está ligado à mídia, alguém que é apaixonado por mídia, não usava mídia. E uma mídia sem curso. Como que é? Espeto de pau? Que é? Ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de espeto de pau, Exatamente. Então, veja, eu não usava. Agora, a hora que deu esse problema, eu falei, peraí, vamos para a internet. Já comecei a transmitir para entrar no primeiro domingo. Estamos transmitindo. Já conversamos com os pastores, não tem mais volta. Ou seja, daqui para frente é transmissão de culto online todos os domingos. Estamos transmitindo culto de oração de quarta-feira, culto de casais, culto de jovens, culto de mulheres. Estamos transmitindo. Então, veja, hoje eu entendo que este momento que nós estamos vivendo nos empurrou para a internet. Isso é muito bom, isso é muito propositivo e que utilizemos isso de uma forma propositiva. Ou seja, como que eu faço para utilizar a internet? Pastor Cleverson, quantas pessoas que têm internet e usam ela só para ver bobagem, só para ver notícia ruim? Poxa, vamos usar a internet positivamente. É uma mídia de custo baixíssimo, ou de custo zero. Você já tem lá o teu plano no celular,
para você conseguir mandar mensagem para todo mundo. Poxa, manda para todo mundo, divulga o culto da sua igreja. Para você que é aí da igreja do pastor Cleverson, divulga o culto domingo, não só apenas assista o culto, mas divulgue o culto. Então nós temos uma ferramenta violenta na mão que nós precisamos utilizar. Então a igreja lá atrás errou, hoje nós não podemos errar. Nós estamos em pleno século XXI. Tem uma frase de um autor americano, me falhou a memória o nome agora, que ele diz o seguinte: nós não estamos vivendo uma era de mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de era. No que diz respeito à tecnologia. E é exatamente isso. É uma quarta revolução industrial. O pessoal chama isso de revolução 4.0. É uma quarta revolução industrial que nós estamos enfrentando. E se nós não nos adaptarmos a ela, me veio à cabeça um outro exemplo aqui, de um irmão que veio orar. O senhor vai lembrar agora, o senhor vai até dar risada. O irmão veio pedir para mim oração e disse assim: pastor, eu preciso de oração. Falou: por quê? Poxa, está difícil, não estou arrumando emprego, ora por mim, ora por mim. Maravilha. Oramos por ele, abençoamos a vida dele, passava uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, e ele falou: pastor, ora por mim que eu não estou conseguindo emprego, ora por mim que eu não estou conseguindo trabalho. Aí eu confesso que minha área é gestão de empresas, eu falei para ele: meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue me mandar o seu currículo? Eu vou mandar para alguns amigos, de repente o pessoal te ajuda e tal. Eu falei: não, tá bom, pastor, eu vou imprimir e te trago. Poxa, ele já poderia ter me mandado por e-mail, na época que eu falei já tinha e-mail. Mas ele falou: não, eu vou imprimir e te trago. Maravilha. Ele me traz o currículo dele. Ele era técnico de teclados de máquina de datilografia Olivetti. Poxa, meu amigo, peraí. Técnico máquina de datilografia Olivetti? De datilografia Olivetti? Falei: meu irmão, você não vai... Nem Deus vai arrumar emprego para você. Falou: mas Deus não é poderoso? Eu falei: pô, peraí, meu irmão, mas faz a tua parte. Vai para o Senac, faz um curso de especialização para consertar teclado de computador. Olivetti já foi, a marca já quebrou. Você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Então é isso, nós precisamos abrir a mente, que estamos vivendo um novo tempo, estamos vivendo um novo momento e que nós precisamos nos reinventar. Então eu fiquei muito contente quando o senhor mandou aí o tema, né, da nossa live, mídia e o evangelho, porque é exatamente isso. O evangelho não adianta mais achar que você vai ficar batendo de porta em porta. Agora não é mais de porta em porta, agora é de WhatsApp a WhatsApp. Agora é de Instagram a Instagram. Nós temos que comunicar o evangelho, temos que comunicar o reino com aquilo que nós temos de ferramenta. Um pouquinho antes de começar a nossa live, eu estava participando do curso com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eles fizeram uma parceria com a CV, Christian Vision, que ensina os pastores a evangelizar através do meio digital. E é fantástico, eles estão passando as ferramentas que nós podemos atingir, porque antes era complicado entrar dentro do apartamento, dentro do edifício, se não conhecesse as pessoas. Agora você entra com facilidade através das mídias. E eu achei fantástico. O senhor falou de um pastor, de uma igreja que proibia os membros de assistir TV porque a TV era do diabo, é isso? Sim, ó, para o senhor ter uma ideia, eu não vou citar. Eu lembro do Dr. Saião. Dr. Saião, ele brinca, ele diz assim, Luiz Saião, perguntava para ele: a TV é do diabo, Dr. Saião? Ele falou: se ele comprou e pagou, é dele. Mas não tem TV do diabo. A TV pode ser usada para a glória de Deus ou para blasfemar. Então, depende de quem está usando, né? E quem está usando. Exatamente. Não, e detalhe, não é só quem está usando, passando o programa, é quem está usando o controle remoto também, né? Porque, também, ou seja, tem coisas boas e tem coisas ruins. Agora, se você assiste, você tem que saber qual é o controle, o que você vai colocar, o que você não vai colocar para sua família ver. Pastor, como o senhor é um homem de mídia, eu gostaria que o senhor falasse quais são as mídias que estão à disposição das igrejas hoje. O que a igreja pode usar? Olha, na realidade, todas as mídias estão à disposição da igreja. A igreja ela pode fazer um jornal? Pode. Ela pode fazer uma revista? Pode. Ela pode fazer um periódico falando de mídias impressas? Pode. Nas mídias digitais, ela pode ir para um programa Só um minutinho, pastor. O senhor acha que ainda dá resultado material impresso ou isso está saindo de moda? Qual é a opinião do senhor, que o senhor está ligado à mídia? Eu gostaria de ouvir. Olha, pastor, eu confesso para o senhor que eu gosto do impresso por gosto pessoal. Então, eu gosto, por exemplo, de ler um livro, eu gosto do cheiro da folha. Mas hoje há uma tendência muito grande de uma digitalização plena. E este momento que nós estamos vivendo certamente vai nos empurrar para isso. Então eu acredito que a mídia impressa ela ainda é válida, ou seja, ainda tem muitas pessoas até de mais idade que ainda vão ler e vão utilizar
as mídias impressas. Eu tenho aqui a minha biblioteca, eu tenho os meus livros aqui, desde o meu tempo de estudo, que eu gosto demais, mas a tendência é que isso vá caindo em desuso e a curva vai ser muito rápida, ela vai ser muito acelerada. Principalmente essa moçada Eu mais acho que nova. no futuro não existirá mais livro impresso. Fatalmente, fatalmente. Eu É. creio que isso vai acontecer. Primeiro, por uma questão de preservação da natureza, né? Ou seja, você não utilizar a árvore para fazer a folha, o papel, a celulose e assim por diante. E fora isso, por exemplo, eu tenho os livros impressos, mas eu também tenho os livros digitais. Então, eu viajava muito. Hoje eu tenho viajado menos, mas eu viajava muito pelo Brasil inteiro. Eu não tinha como levar minha biblioteca. Mas se eu lhe mostrar aqui o meu iPad, você vai ver que eu tenho lá mais de 500 livros do meu iPad. Se eu tiver que ir para uma viagem e levar 500 livros, eu não consigo. Agora, eu estando com eles no digital, eu consigo ler a hora que eu quiser, eu consigo organizar os livros por estruturas. Eu quero livros sobre Apocalipse, eu quero livros sobre teologia sistemática, eu quero livros sobre motivação. Eu separo, organizo tudo e eu levo para onde eu tiver. Então, a praticidade do digital, ela é muito grande, ou seja, não tem como abrir mão dela. Eu gosto de fazer isso, ó. Eu risco os meus livros, eu coloco uma folha, vou escrevendo junto. E digital, eu não gosto de livro digital, eu não consigo. Então, prefiro assim. Então, para você ver como as coisas elas estão evoluindo. Hoje, se você pegar um Kindle, por exemplo, que é uma ferramenta específica para livros, é da Amazon, ela já tem. No iPad também tem, mas ela é bem específica para isso. Você clica onde você quer e ele já faz a marcação. Ele faz a marcação, por exemplo, lá em amarelo. Depois você pode voltar e pegar somente aquilo que foi marcado. Então, você já vai ter ali um esboço de tudo aquilo que você leu. Você não precisa ir de folha em folha. Já vai ter lá uma área somente para você ver tudo que foi marcado. Ali você pode fazer anotações. Então, é uma questão de adaptação. Eu confesso que eu tenho tido esse anseio, até porque pela minha conexão, pela minha ligação com a mídia, então eu sou muito conectado. Então, quando surge uma nova tecnologia, surgiu alguma coisa nova, eu faço questão de abandonar a anterior e já ir para a nova. Porque eu sei que é tendência, e essa tendência não é uma tendência passageira, é uma tendência que vai em frente. Olha, quer ver o senhor lembrar? O senhor é do tempo da fita BASF, não é? Sim. Lembra da fita BASF? Que a gente pegava a gente, às vezes já enroscava, a gente tinha que voltar, né? Exatamente. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo, eu sou uma geração depois. Brincadeira, tô brincando. Não. Eu tenho 49. Mas 49. Eu também peguei a fita BASF. Então, era fita. Depois disso, aí a gente viu surgir o CD, o DVD. Aí, legal, foi uma fase muito legal. A gente tinha aquela disqueteira no carro para colocar CD em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era muito legal. Aí me surge um negócio, vamos ver se o senhor vai lembrar agora, chamado Blu-ray. Sim. Conheceu ou não? Sim, conheci. Pastor, força a memória aí. Fita, ficou um tempão. Aí veio o CD, dominou o mercado por um tempo. Depois veio o DVD, dominou por um tempo. Aí surgiu o Blu-ray. Do mesmo jeito que o Blu-ray surgiu, ele sumiu. Sim. Porque logo na sequência vem a internet, matou o Blu-ray. Não existe mais Blu-ray. Então, ou seja, uma tecnologia nova que surge e que já morre na sequência. Então, eu creio que é isso. Ou seja, a gente vai viver momentos que, se a gente não for atrás da tecnologia, nós vamos ficar para trás. Ou seja, igual quando começamos a usar os computadores, né, pastor Cláudio? Existia aquele disquete, muita gente nova nem sabe o que é. Era preto, você colocava... Depois surgiu os pendrives, e aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo. E passou rapidamente, muito rápido. Eu tenho uma frustração, pastor Cláudio, que o único diploma que eu não tirei foi de datilografia. Eu fiz o curso todo e reprovei no teste final de datilografia. Mas tem o curso, tem o diploma de digitalização, de Word, Excel, mas de datilografia eu não consegui. E hoje não tem mais curso para me tirar o diploma. Então, não tem mais. Eu me lembro do curso ASD, FG, HJKLC, era mó legal o curso, pô. Eu ia fazer o curso. Isso me ajudou a digitar no computador. Exatamente. Não, hoje você pega a moçada de hoje em dia, não digita na mesma velocidade que quem fez o curso de datilografia. Não, é verdade. Então, ou seja, era um curso muito legal, mas já foi, veja, os tempos mudam e repito, eles mudam muito rápido. Então, se nós não nos adaptarmos à tecnologia,
Se as igrejas, e aí eu creio que é um ponto muito importante para nós, se as igrejas não se adaptarem à tecnologia, elas vão perder o timing. Quem se O senhor adaptar à estava falando da tecnologia... mídia impressa, eu cortei para... fiz a pergunta para o senhor, se a senhora entendia que ela ia terminar. Aí o senhor ia continuar falando de outras mídias, pois não? Na realidade eu entendo que a mídia impressa ela vai acabar, isso não é do dia para a noite, mas a velocidade vai ser muito rápida, e o que você vai fortalecer são exatamente as mídias sociais. Aí eu não estou falando apenas de Instagram e Facebook, não. Eu estou falando de toda e qualquer mídia social. O próprio WhatsApp hoje já é considerado uma espécie de mídia social, que é uma sequência, né? O Zuckerberg, que foi o fundador do Facebook, ele vai lá e ele ele compra o Instagram, e depois de comprar o Instagram, ele vai lá e compra o WhatsApp. Então, tudo isso hoje está interligado. Você pode ver que Instagram, Facebook, WhatsApp, tá tudo se integrando. Isso é uma tendência mundial. Então, eu repito, se as pessoas não entenderem isso e não forem para as mídias digitais, para as mídias sociais, elas vão ficar fora do mercado. E aí eu falo em todos os níveis, tá? Igreja, eu falo do corporativo, eu falo da vida profissional. Antigamente as pessoas usavam, também vai ter alguns aí mais jovens que não lembrem disso, mas eu acredito que a maioria vai lembrar, tempo do Orkut. O Orkut era uma mídia social. Eu usava. Eu usava o Orkut. Cadê o Orkut? Morreu. Não se atualizou. Então, quer dizer, não se atualizou, ficou parado lá atrás. Só que olha o detalhe. Na época do Orkut, a gente só utilizava para mandar mensagens, para fazer AUE. Hoje, as empresas, para validar um funcionário, para contratar um funcionário, além de ler o currículo, verificam como esse funcionário se porta nas mídias sociais. Então, as mídias sociais se tornaram um balizador do perfil da pessoa. Peraí, será que essa pessoa ela é boa para trabalhar comigo? Como é que ela se porta? Aí o camarada vai lá e vê o camarada no final de semana, no pancadão, ou se arrebentando na bebida, caído. O cara falou, opa, peraí, esse camarada não é o camarada que eu quero na minha empresa. Então, as mídias sociais hoje, as mídias digitais, elas estão regendo o mercado. E aí não é só mercado, vamos falar de igreja. O senhor lá na sua igreja, o senhor vai lá colocar exemplo um líder de jovens. O senhor caminha com o camarada, mas aí de repente o senhor vai lá e visita a mídia social dele e o que o senhor vê lá não agrada. O senhor coloca ele como líder de jovens? Certamente não. O senhor vai, no mínimo, o senhor vai chamar e falar, filho, vem cá. Como é que você vai ser exemplo para os jovens da igreja? Olha aqui a tua mídia social. Você está fazendo sinais obscenos, olha a roupa que você está vestindo. Uma moça jovem é a mesma coisa. Então, as mídias sociais hoje, elas vieram para ficar. Não tem como fugir. Se não for o Orkut como morreu e não for o Face, vai surgir outra, mas a tendência é consolidação das mídias digitais. E a igreja tem que aproveitar esse boom, esse momento, né, para não ficar para trás. Não tenha dúvida. Não pode... O que o senhor está fazendo agora, essas lives que o senhor está fazendo, elas estão trazendo conhecimento. O senhor está dentro da sua casa, eu estou dentro da minha, o outro está dentro da dele, e nós estamos levando conhecimento para as pessoas. São fundamentais. Sim, sim. Eu estava lendo o livro de Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Não sei se o senhor chegou a ler esse livro. Não. O Yuval Harari ele é um judeu, aliás, um israelense, mora lá em Israel, e os grandes estadistas têm lido ele. Ele escreveu também sobre Homo sapiens, Homo Deus, e lições, 21 lições para o século XXI, ele fala das novas tecnologias que irão surgir. Ele diz que em 2050, a previsão daqui a 30 anos, não existirem mais médicos presenciais, mas a pessoa será operada por robôs, à distância. E ele disse, se a sociedade não se atualizar, não entrar no mundo de TI, não entrar no mundo da tecnologia, teremos uma sociedade daqui a 30 anos de inúteis. Concorda com ele? Olha, eu diria para o senhor que eu só vou discordar do prazo. Muito provavelmente isso vai acontecer antes do prazo que ele definiu. Porque hoje já existem cirurgias sendo feitas por laparoscopia com robôs. Então, o médico não é mais ele que está cortando o bisturi e assim por diante. Ele já está numa sala do lado e ele já está operando fora da sala. Já está acontecendo hoje. Não é futuro, não. Isso já está acontecendo. Com o advento aí do Covid, mundialmente falando, inúmeros países já estão aprovando leis autorizando o atendimento médico à distância. Então, a pessoa, através de uma sala de conferência, ela vai fazer a sua consulta com o médico.
E ele já vai dar, porque veja, quantas vezes o senhor foi no médico, eu já fui no médico, chega lá, o médico me faz meia dúzia de perguntas ou 12 perguntas, só manda eu baixar o olho, olhar meu olho, mede a pressão, mede a febre e fala, ó, você precisa fazer X exames. Então, essas consultas prévias, essas consultas preliminares, que não dependem do toque do médico, elas já poderão ser feitas previamente. Boa parte dos países já estão aprovando isso. No Brasil, inclusive, já há uma proposta para que isso aconteça. Então, isso vai acontecer muito provavelmente antes de 2050. Vai ser muito mais acelerado. E aí, veja como isso muda, inclusive, nas profissões. Hoje, uma das profissões que mais vai crescer nos próximos anos é robótica. Os jovens aprenderem a mexerem em robôs. E aí tem tudo a ver com o que o senhor acabou de falar. Ou seja, esta profissão vai crescer e você vai ter outras pessoas. O senhor tem uma ideia? A questão de 6 meses, eu estive em Joinville, Santa Catarina, terra da minha esposa. E aí no shopping lá, Shopping Garten, tem uma máquina de sundae que fica no meio do shopping. Foi o primeiro robô que fizeram no Brasil para vender sundae. Então você vai lá, você passa na maquininha o cartão, já diz qual é o sundae que você quer, chocolate com cobertura essa e tal, tal, tal. O robô vai, pega o sundae, faz e te entrega. Eu publiquei nas minhas mídias sociais. Se o pessoal for nas mídias sociais aí vai encontrar... Eu vi. Eu vi o seu Instagram. Vi. Exatamente. Vai encontrar esse videozinho do robô. E eu peguei e coloquei o robô e tal. Teve gente que entrou para arrebentar, dizendo que é absurdo o senhor publicar um negócio desse. Isso vai tirar emprego de muita gente. Aí eu mandei mensagem para gente, pelo amor de Deus, acorda. O mundo mudou. Não vai tirar emprego de ninguém. Vai tirar emprego, sabe de quem? Dos incompetentes. Vai tirar emprego daqueles que ficarem consertando máquina Olivetti. Agora, se a pessoa acordar e falar, peraí, eu preciso entender que o mundo mudou, eu vou começar a buscar outras profissões alinhadas com o futuro, essas pessoas vão alcançar espaço no mercado. Vamos falar de evangelho? As igrejas que não acordarem para isso, pastor, essa crise que nós estamos passando, muitas igrejas vão fechar as portas. Porque não vão conseguir pagar o aluguel. Porque o povo está desempregado, o povo não dá oferta, as igrejas estão fechadas. Como é que ele mantém a estrutura de uma igreja? Não consegue. Agora, se o pastor for rápido, ele vai dizer o seguinte, espera aí, se eu tenho chamado, se eu tenho ministério, e eu não tenho local físico para realizar os meus cultos, eu uso a internet. Eu faço lá um culto para 13 pessoas, para 14 pessoas, para 15 pessoas, daqui a pouco tem 20 pessoas, aí eu marco o culto na casa de um irmão e vai crescendo. Agora, eu tenho chamado, eu tenho ministério, vem uma crise, eu paro por causa da crise? Não, use as mídias. Use as mídias para pregar o evangelho. Eu estava, quinta-feira, nosso culto aqui é transmitido pelo Facebook. Assim que eu terminei, já apareceu 616 pessoas alcançadas. Foi quando teria um público desse presencial na minha realidade aqui? Não teria. Numa quinta-feira, naquele dia, alcançou 616 pessoas. Quinta agora, quinta passada. Pastor Cláudio, também tem os carros autônomos que não precisarão mais de motorista. E o que os motoristas farão? O mesmo que os cobradores estão fazendo, que não existe mais cobrador, né, de ônibus. Então, os motoristas do futuro têm que se atualizar. E nós precisamos entender que tudo está mudando. O que não muda é o evangelho. O evangelho é o mesmo. Mas a forma de comunicar, a forma de levar, ela muda. Nós precisamos alcançar todo tipo de pessoas. E para alcançar os jovens, nós temos que falar a linguagem deles. E a linguagem deles é através da multimídia, né? da mídia, não é verdade? Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Vamos lá. O senhor que trabalha com rádio, o senhor acredita que o público não cristão ele tem ouvido as rádios evangélicas ou 99% são evangélicos que escutam? Na sua uma análise do senhor que trabalha há muitos anos com rádio. Olha, é difícil você dar um número preciso porque isso precisaria de uma pesquisa mais apurada, mas então eu vou falar sobre percepção. A minha percepção é que você tem aí uns 20% que não são evangélicos, católicos, carismáticos, pessoas que são seguidores de Cristo, mas que não professam uma religião específica. Então, eu acredito que tem sim. Mas aí eu te dou um outro número. Eu acredito que 80% dos evangélicos não ouvem rádio evangélica.
80? É, É um número alto. altíssimo, altíssimo. Então Olha. vamos lá. De quem ouve rádio evangélica, 80% é evangélico e 20% não é evangélico. Mas mas do público geral evangélico, 80% não ouve rádio evangélica, ouvem rádios seculares. Seculares. Olha aí. Seculares. Ouvem Ah, rádio. o senhor está com a Rádio Vida 96.5. O senhor Correto. voltou agora pelo Vale do Ribeira, é isso? Vale do Paraíba. Paraíba. Vale do Vale do Ribeira é Paraíba. Jacupiranga, lá, Registro. Isso. Vale do Paraíba, São José dos Campos e região. Aí, Isso. e até o alcance até algumas cidades do Rio de Janeiro, é isso? Na verdade, ela pega todo o Vale do Paraíba, ela vai até o sul de Minas, seus ouvintes no sul de Minas, ela vai até a divisa com o Rio de Janeiro, aqui na outra ponta. Do lado de baixo, ela vem para o litoral norte, então cidades do litoral norte, e para a capital, ela pega aqui Guarulhos, ela vai pegar Zona Leste, bairros da Zona Leste, Mogi das Cruzes, e assim por diante. Uhum. Ok. Como que é a Rádio Vida? O programa é eclético? Como é a programação? É 24 horas por dia? Fala para o nosso público que essa live ficará gravada e muita gente terá acesso a essa live aqui, pastor. Olha, pastor Cleverson, uma das visões que Deus deu na época para o meu pai e que nós seguimos em frente com ela é que a Rádio Vida não fosse a rádio de uma igreja, de uma denominação. Então, hoje, você tem muitas rádios que elas são rádios da igreja A, da igreja B, da igreja C e assim por diante. A Rádio Vida não. A Rádio Vida, ela é uma rádio focada em música. Então, ela é focada em todos os públicos, em todas as pessoas. Então, ela é uma rádio musical, é uma rádio que traz músicas e músicas com conteúdo. Quando nós falamos de programas específicos, como nós entendemos hoje, que rádio não pode ser apenas música, rádio nos dias de hoje tem que ter conteúdo, então nós temos programas, como por exemplo, programa de debates, que o senhor participa comigo, programa Vida Teológica, que é um programa focado em responder perguntas dos ouvintes em todas as questões teológicas. Então a Rádio Vida, a essência dela é música, a essência dela é ser uma rádio que não é de uma denominação, é uma rádio abrangente, que é para todas as igrejas, e uma rádio que hoje tem conteúdo. E é 24 horas ou ela funciona até um determinado horário? 24 horas. 24 horas, inclusive segunda a segunda, 24 horas. A gente falou de regiões que pegam, mas hoje, olha que maravilha aí a tecnologia, né? Hoje as pessoas podem ouvir a rádio em qualquer lugar do mundo, através do aplicativo. Então é só entrar lá no aplicativo Vida Play, que é o nosso aplicativo, ou elas podem entrar através do vidafm.com.br, que é o nosso site, ela ouve a rádio aonde ela estiver. É verdade. Pastor, quem deseja ter um programa de rádio na sua rádio, o estúdio continua em São Paulo, apesar de ser Vale do Paraíba, mas o estúdio é lá em Santana. Na realidade existia, não podia isso anteriormente. No dia 17 de novembro de 2019, saiu uma nova normativa do Ministério das Comunicações, da Anatel, que, com o advento da tecnologia, novamente, os estúdios podem ser em qualquer lugar do país. Então, você pode ter uma rádio em São José e montar o estúdio no Amazonas. Não há problema, desde que você irradie o seu sinal para a região de outorga. Mas a torre está em São José dos Campos? São José dos Campos. E tem um estúdio lá também ou só o estúdio de São Paulo? Não, então, antigamente era obrigatório. Então, antigamente era assim, você só poderia ter o estúdio no local da concessão. Então, se eu sou de São José, eu tenho que ter estúdio de São José. Com o tempo, houve uma nova norma dizendo o seguinte, olha, você pode ter estúdio no local adverso, desde que 51% da programação seja no local de outorga. Então, eu posso ter o estúdio em São Paulo, o estúdio em São José, mas 51% tem que ser transmitido a partir de São José. Com o advento da tecnologia, o crescimento da tecnologia, entendeu-se que não fazia mais sentido, porque através da internet você manda via streaming o seu sinal e ele chega onde você quiser. Então, por essa normativa de novembro de 2019, dia 17, foi publicado no Diário Oficial da União, você pode ter apenas um estúdio aonde você quiser no Brasil inteiro, desde que você transmita apenas para o local de outorga. Então, hoje não é mais necessário.
Então, hoje o mundo inteiro tem acesso. O mundo O inteiro. mundo inteiro tem acesso. Que bênção, que bênção. Pastor, que bom conversar contigo nessa noite. Pena que o tempo corre. O Voa. tempo corre. Na live no Instagram é 1 hora. E eu Exato. gostaria de aproveitar a sua presença aqui para o senhor deixar uma mensagem para todos que estão acompanhando. Quero agradecer a todos que entraram aqui na live. Tem pessoas deixando aqui recados, pessoas entrando. Muito obrigado a todos e aqueles que irão acompanhar também, e ficará gravado ali no meu canal do Instagram. Se o senhor deixasse uma mensagem, no final, fizesse uma oração para nós. Pode ser? E eu quero convidar a todos, amanhã, 21 horas, estará aqui comigo o pastor Márcio Santos. Ele foi o presidente da Rádio Transmundial. Hoje ele é o diretor executivo da Convenção Batista Mineira. Então, amanhã ele estará com a gente aqui às 21 horas para falar sobre as ações evangelísticas no estado de Minas, no Vale do Jequitinhonha, em todo aquele estado que é gigante e muito carente também. Pastor, a mensagem para todos que estão acompanhando. Maravilha. Pastor, primeiro agradecer aí pela oportunidade de estarmos juntos. Eu creio que Deus é soberano e nenhuma folha cai sem que seja da vontade de Deus. E um dos pontos que para mim são fundamentais é nós entendermos que Jesus está voltando. Nós não podemos tirar isso da nossa mente e nos prepararmos para isso. Quando falamos em mídia e evangelho, é importante nós entendermos que todos os meios estão aí para serem utilizados. Nós podemos utilizar para o bem ou podemos utilizar para o mal. Infelizmente, eu até li aqui algumas considerações de uma pessoa que está participando conosco na live e até fazendo algumas críticas com relação a algumas pessoas e alguns programas evangélicos e que acabam seguindo algo que não deveriam seguir. E infelizmente isso acontece mesmo porque a própria Bíblia já nos deixou isso registrado, né? Muitos, no final dos tempos, muitos apostatarão da fé por haver em vosso meio falsos profetas, que dissimuladamente vão dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. Então, eu creio que o nosso ponto, e o ponto como cristãos, é escutai tudo e retém o que é bom. Se você escutar alguma coisa e aquilo não é bom, você viu que não condiz com a palavra de Deus, sai fora, segue outro caminho. Agora, quando nós entendemos que Deus nos deu a oportunidade, Deus nos deu o fôlego de vida. Então eu pergunto para você que está me ouvindo hoje, você está me ouvindo? É óbvio que você vai dizer, é claro que eu estou ouvindo, se eu estou aqui é porque eu estou ouvindo. Poxa, que legal, que bom que você está me ouvindo. Só que você sabia que nesta noite muitas pessoas não estão mais podendo me ouvir porque foram embora, porque morreram, porque perderam a sua vida? Então se você está aqui, dê graças a Deus por isso e glorifique a Ele porque Ele te deu essa oportunidade de estarmos juntos. Então, muitas vezes a gente se torna muito crítico, e eu confesso que eu, por um bom tempo, fui muito crítico. Hoje, eu cheguei à conclusão de que eu preciso contribuir para o reino com o meu melhor. Se outras pessoas não estão contribuindo para o reino, não tem problema, pode ficar tranquilo, que a Bíblia também já deixou isto registrado. O que a Bíblia registrou? Que muitos chegarão lá dizendo, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei no teu nome, apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu não vos conheço. Então, o nosso foco não deve estar naqueles que fazem errado. O nosso foco tem que estar naqueles que fazem o certo. Ou seja, seguir o verdadeiro evangelho de Cristo, ministrar o verdadeiro evangelho de Cristo e certamente nós vamos ter uma vida com Deus de excelência. Né? Muitas vezes a gente critica, mas nós também não fazemos a nossa parte. E muitas vezes nós erramos por negligência. Então, é natural, a gente sempre vai se posicionar. O pastor Cleverson tem participado comigo dos debates e a gente tem um posicionamento bastante enfático no que diz respeito ao reino, né? A viver uma fé reformada, viver uma fé em Deus. Eu creio nisso e o nosso ponto é esse. Cuidado, porque muitas vezes você acaba se tornando tão crítico que você acaba também não contribuindo para o reino. Então, contribua para o reino, seja propositivo, faça a sua parte. Quando chegar lá, nós vamos ter que prestar conta com eles. E não vai adiantar dizer assim, não, eu não fiz nada porque tinha um monte de gente fazendo coisa errada. Não, peraí, o que você fez? Qual que é a tua responsabilidade? Qual foi a missão que eu te dei? Então, Deus deu um talento a todos nós. E talvez você me diga assim, pastor, eu não tenho talento. O senhor prega, o pastor Cleverson prega, eu não tenho talento nenhum. Bom, a Bíblia diz o seguinte, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. Portanto, todos aqueles que conhecem a Cristo
tem a obrigação de levar o evangelho para frente. Ainda que não seja no púlpito, esse é um chamado específico, mas aonde você estiver, seja um exemplo. E aí talvez você me diga assim, pastor, mas eu sou gago. Bom, temos o exemplo de Moisés. Talvez você me diga, eu sou tímido. Bom, temos tantos outros exemplos, mas eu vou um pouco mais longe. Aí eu me lembro de uma frase de Agostinho. Pregue o evangelho o tempo todo. Quando necessário, fale alguma coisa. Ou seja, é o nosso testemunho de vida que prega o verdadeiro evangelho de Cristo. Creio ser isso, pastor Cleverson. Mais uma vez aí eu agradeço pela oportunidade de estarmos juntos. Muito boas palavras, pastor. Palavras que edificam as nossas vidas. E se você está ouvindo esta live e ainda não teve encontro com Jesus, tome uma decisão urgente. Nós não sabemos o dia de amanhã. É necessário entregar a vida a Cristo hoje. Confesse seus pecados a Ele e Ele vai te libertar. Tem o pastor Hélio de Biase conosco, ele cuida do Recanto dos Avós, lá em Guarulhos. Ele vai estar na live na semana que vem comigo aqui também, e ele está acompanhando. Deus te abençoe. Depois eu passo o contato do pastor Cláudio para você, pastor Hélio. Posso, né, pastor Cláudio? Ele quer conversar contigo. Fica à vontade. Pastor Hélio? Deus abençoe. Pastor, uma oração final para a gente terminar. Inclusive, aproveitando, pastor, naturalmente tem na live pessoas que são da minha rede social que não conheciam o pastor Cleverson e vice-versa. Então, basta você clicar em cima depois, ó, você que é da minha rede social, tem o pastor Cleverson, se você quiser segui-lo, clica aí, segue ele nas mídias sociais, é o @CleversonVale, com 2 L's no final. E o meu é o contrário, Cláudio Apolinário. Se você quiser me seguir também, vai ser uma honra caminharmos juntos. Ótimo. Vamos orar então, obrigado, pastor? Aí. Vamos orar. Amém. Paizinho, eu me coloco na tua presença. Senhor, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Senhor, que a nossa crença esteja firmada em ti, que o teu nome seja pilar na vida de cada um de nós, que o teu Espírito Santo nos constranja do pecado, do juízo, da morte, e que nós possamos, Pai, viver uma vida de retidão contigo. Senhor, quantas pessoas hoje que estão decepcionadas com o evangelho, mas, Senhor, que eu não seja dos decepcionados, ou ainda que eu seja, que a minha decepção me sirva como uma alavanca para que eu viva o teu melhor em Cristo Jesus. Os homens podem nos decepcionar, as instituições podem nos decepcionar, mas o Senhor nunca nos decepciona. Que o Senhor possa confortar os corações. E, Senhor, que essas pessoas que estão conosco hoje possam ter uma mudança de vida e que elas possam efetivamente pregar, viver o teu reino e que o teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Pastor Cláudio, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os seus. Um forte abraço. Até mais. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe.